Ok, aparentemente Cloud Native is in shambles. Tu já viu esse meme aqui? O cachorrinho rodeado de fogo, ele acabou de colocar provavelmente um código em produção e ele fala, this is fine. Tá tudo pegando fogo ao meu redor, mas tudo bem. Então hoje a gente vai reagir a esse artigo aqui do Michael Levin sobre Cloud Native. More like complex native. Mas vamos lá. Sim, provavelmente tu já viu esse meme aqui. É um dos memes mais populares quando tudo está indo aos ares no teu ambiente, né? No teu environment. Ou na tua cabeça, ou ao redor de ti, e tu tem que fingir que está tudo certo. This is fine. Isso é Cloud Native nos dias de hoje. Os engenheiros estão confusos. Há muitas ferramentas fazendo a mesma coisa e ninguém sabe qual a direção seguir ou que conselho seguir. Nesta postagem do blog, ajudarei você a apontar o porquê e o como para tornar sua vida um pouco mais fácil quando se trata do domínio nativo da nuvem, que nada mais é tu usando o hardware tá ocioso de alguém. Muita confusão. Hidrate-se, principalmente se estiver com uma voz igual a minha. Eu tô com uma garganta um pouco destruída, que eu passei a semana toda tossindo, então me desculpa por isso. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, muitos engenheiros estão confusos no mundo nativo da nuvem de hoje. E isso não é culpa deles. Há muitos chefes de cozinha. Tem muito chefe na cozinha, né? Há muita coisa acontecendo entre fornecedores, conferências e nuvens para sequer entender o que é certo ou errado. Se tu pesquisar no Google uma pergunta que tu possa ter, tu vai ver que vai achar 10 postagens de blogs diferentes com 10 respostas diferentes. Isso é algo que sempre existiu no espaço tecnológico. Nunca há uma resposta certa. Cara, isso é pra tudo na nossa área, né? Nunca tem uma única resposta certa. É por isso que a gente brinca, que o sênior fala depende. Mas eu acho que também esse sentimento de que nunca existe uma resposta certa vem pelo fato de que antigamente, olha só, vamos voltar um pouco atrás, tá? Antigamente, uma resposta correta era aquela que era dada numa conferência, tá? Numa palestra. Como é que eu descobria qual era a forma correta de se fazer as coisas? Eu ia num evento de tecnologia. Aí eu chegava lá no evento de tecnologia e tinha alguém palestrando. Esse palestrante provavelmente estava ali simplesmente dando a sua opinião. Mas como ele estava ali no palco, eu entendia como aquilo sendo a resposta correta. Por que hoje em dia parece que tá mais... Tem muitas formas diferentes de fazer, porque tem muito mais opinião, cara. Hoje em dia, a talk, o palestrante, virou o tech influencer, falando de X, de Y, de Z, e isso tudo acaba meio que dificultando ter uma verdade absoluta ou um consenso melhor, né? Isso vale também para vendors de cloud. Tem muita empresa, incluindo vendors de cloud, que começaram a fazer frameworks, a fazer outros projetos open sources e tal. Então tem uma enxurrada, digamos, de opiniões que de alguma forma vai te dar uma solução diferente pro mesmo problema, né? Então é mais ou menos isso. No entanto, devido à velocidade com que o espaço nativo de nuvem está se movendo e a quantidade de ferramentas, fornecedores que estão surgindo, isso também aumentou bastante. Tem muito mais fornecedor ou pelo menos alguém que revende, né, um vendor, isso está causando mais confusão. À medida que o mundo avança, queremos mais coisas mais rapidamente, consumismo moderno, e isso está se espalhando para o espaço nativo da nuvem. Estamos vivendo aqui em uma época em que temos os maiores avanços tecnológicos e mais opções, mas como estamos todos aprendendo, isso pode não ser bom. Ok, olha só, né, que mundo que a gente vive, onde ter mais opções pode não necessariamente ser bom. Eu acredito que é melhor, cara, já que discordando do autor, eu acho que é melhor. É mais confuso? Cara, pode ser, mas eu acho que as pessoas precisam aprender também a tentar encaixar no seu contexto qual que é a melhor solução para aquele contexto. Afinal, é isso que vai sobrar para nós, né? Depois que a IA tomar conta. Então, a tua diferença é que tu é capaz de segurar muito mais do que 1 milhão de tokens na tua janela de contexto. E praticamente com custo muito baixo de energia, né? Não sei se tu sabe, mas tu tem uma grande vantagem frente à inteligência artificial, é que tu consegue comer um pedaço de pão, transformar carboidrato em energia e com essa energia fazer uma das máquinas mais potentes que existe funcionar. Mas, continuando aqui, para engenheiros que estão na área há 7 a 10 anos, há uma tendência acontecendo. É quase como se um 180 estivesse ocorrendo. Por exemplo, passar de nuvem, tudo na nuvem para nuvem híbrida e local é realmente bom. Alerta de spoiler, fazemos no local desde os anos 70.
Na engenharia, estamos simplesmente fazendo o que já fazíamos. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu literalmente programava dentro da sala do servidor. E assim, às vezes no final de semana a galera ia lá pra puxar cabo, cara. Era muito comum a gente chegar, tipo assim, nossa, passei o dia puxando cabo. Literalmente, tu estava puxando o cabo, fazendo furo na parede pra passar o cabo do servidor pra outra máquina, tá ligado? Então, basicamente, tu instalava a rede do cabo ao switch. Para engenheiros que são novos na área, de 2 a 5 anos, a forma como o espaço nativo da nuvem está se movendo está causando uma enorme confusão porque é muito rápido. Os engenheiros com 7 a 10 anos de experiência também estão confusos, mas nem tanto porque estão vendo a tendência do 180, né? Cara, e esse refrão aqui, ele retrata basicamente, tipo assim, o atual mundo da tecnologia. A gente tá vivendo hoje uma era de transformação muito acelerada, meu. E um ritmo, assim, sem precedentes, eu diria. E sim, isso pode ser assustador e confuso, especialmente para aqueles que estão apenas começando. E aí a pergunta que fica é, tipo, qual ferramenta escolher? E, cara, falando em ferramenta, deixa eu só aproveitar aqui e tomar uma água, que eu preciso me hidratar. E eu também quero falar da Hostinger, que tá patrocinando esse vídeo. A Hostinger se destaca por simplificar o que para muitos parece ser um labirinto de complexidade quando a gente fala de cloud. Com soluções, cara, que vai desde hospedagem compartilhada até uma VPS, a Hostinger oferece uma plataforma robusta e intuitiva para todos os tipos de projeto. Então, independente do nível do teu projeto, ela vai ter uma solução para ti. Eu tô com um plano de VPS na Hostinger, que é uma Virtual Private Server. Basicamente, uma máquina virtual num servidor físico. E o que eu consigo com essa VPS é ter todos os recursos dedicados para mim. Então, como por exemplo, vCPU Core, RAM, espaço em disco, largura de banda. Então, basicamente, enquanto eu tenho a liberdade de configurar o meu próprio servidor virtual, o servidor físico, a galera que tá puxando o cabo lá, é todo gerenciado pela Hostinger. Então, isso inclui, por exemplo, proteção contra DDoS e firewall alimentado por inteligência artificial. Além de snapshots em tempo real grátis e backups semanais que são automaticamente feitos. Como eu falei, a Hostinger é parceira aqui do canal e nesse mês eles estão oferecendo um baita desconto. 74% off em hospedagem e criador de site. E 59% off em VPS de KVM2, que é o plano mais popular de VPS deles. Nesse plano, pra te ter uma noção, tu vai ter 2 vCPU Core, 8 GB de RAM, IP dedicado, uma inteligência artificial assistente e várias outras features. Então confere na descrição o link para obter o desconto e usa o meu cupom LUCASMONTANO para ter mais 10% extra de desconto. Eu fiz assim, mas é 10% extra de desconto. Mas ok, do ponto de vista de ferramentas e fornecedores, há muitos. E por muitos, quero dizer uma tonelada. A engenharia sempre teve diversas ferramentas, mas nunca esteve tão congestionada. Por exemplo, pense no Active Directory. Durante anos, o Active Directory foi o padrão de fato quando se tratava de autenticação e autorização. Agora existem mais de 10 ferramentas, plataformas de autenticação e autorização, juntamente com coisas como RBAC, o RBAC, que para quem não sabe aqui, o R é de Role Based Access Control. Então é um acesso baseado na tua role, no teu cargo de usuário dentro do teu servidor, né? E autenticação vinculadas a plataformas e sistemas, né? Provedores de nuvem, Kubernetes e etc. Então, só voltando aqui, esse aqui é legal vocês aprender que o RBAC, o Role Based Access Control, ele é uma das formas mais simples, assim, de tu dar permissão a usuários, tá? De forma individual. Ele é bem simples, tu só precisa, sei lá, perder o final de semana montando as permissões, mas depois que elas estão no lugar é bem simples, tá? Muito final de semana o cara já gastou com isso. Pra quem não sabe, antes de entrar no mundo mobile, meu background é como back-end engineer, né? Numa época que não tinha tanto serverless, a gente tinha server mesmo, na sala. No mundo de hoje, existem mais de 10 ferramentas para cada categoria, e todas elas possuem um leve ajuste de que faz com que a ferramenta se destaque. Infelizmente, normalmente nunca é um ajuste suficiente para realmente ajudá-lo a entender qual ferramenta você deve usar. Cara, isso aqui é muito real. Toda ferramenta é ajustável, mas no fim ela nunca consegue ajustar o suficiente que tu precisa. O problema com essa abordagem é que quando os humanos têm demasiadas opções, estamos naturalmente inclinados a negar todas as opções. Se recebemos muitas informações, ficamos sobrecarregados e queremos correr na outra direção. É assim que a maioria dos engenheiros se sentem ao ouvir
dos fornecedores, né, dos vendors de cloud. Então, como podemos consertar isso? Essa é uma grande pergunta, cara. Qual que é a solução? A correção, tanto para o fator de confusão quanto ao fator de ferramentas, não é pequena e haverá grande resistência, mas é muito factível. Cara, eu não sei se tem uma solução, tá ligado? Acho que a solução começa de ti, de tu começar a entender o que tu precisa. É a mesma coisa quando tu vai instalar o Neovim sem plugin nenhum, e aí tu começa a aprender, cara, o que eu preciso aqui, tá ligado? Então, desde que tu esteja num lugar que te dê uma forma de configurar o que tu precisa, tu tem a liberdade de aos poucos, né, optando por adicionar novas soluções, ao invés de ser bombardeado de soluções e ter que ir customizando todas elas, desabilitando coisa arada. Correção de confusão. Primeiro, vamos falar sobre como reduzir a confusão. Para reduzir a confusão ao entrar em um ambiente nativo da nuvem, novo ou existente, pergunte-se o seguinte: qual é o resultado esperado? Essa pergunta é a única coisa que você precisa para alimentar a confusão. Vamos falar sobre um cenário, né? O engenheiro A fica super entusiasmado com todos os recursos legais do Kubernetes e dos recursos nativos da nuvem que leem nas redes sociais. Eles veem que o Kubernetes é super popular e todo mundo está falando sobre isso. Então, naturalmente, o engenheiro A pensa que o Kubernetes resolverá todos os problemas que eles estão enfrentando. Então, o que acontece? O Kubernetes é implementado sem realmente entender o que é necessário ou qual é o resultado esperado e ocorre dívida de tecnologia, né? O tech debt. Começa a criar dívida técnica por não saber o que tu espera, né? O que é esperado daquela tecnologia. O engenheiro B, por outro lado, não se deixa levar pelo hype. Eles fazem a pergunta principal: qual é o resultado esperado? Agora, como engenheiro, é responsabilidade do engenheiro B decifrar a resposta. Se o engenheiro B estiver conversando com um gerente ou alguém da liderança, ele poderá não obter uma resposta técnica. Eles terão que apresentar a resposta técnica. No entanto, eles sabem o que é o esperado. O engenheiro B pode então encontrar uma solução para o resultado esperado e pode ser o Kubernetes ou não. Eu acho que o maior problema aqui em vocês tentarem aplicar essa solução que o autor está te dando é o fato de Cara, a maioria das pessoas hoje em dia que estão entrando na tecnologia, elas não sabem entender o que é o problema. Porque elas começam aprendendo a solução, tá? Tu quer aprender uma solução para entrar para o mercado porque o mercado tá demandando alguém especializado nessa solução. Só que o grande problema de fazer isso é que as soluções hoje em dia, elas possuem vários níveis de abstrações. Por exemplo, Kubernetes, que ele tá falando aqui. Kubernetes, ele vai orquestrar containers. Ok, daí tu já tem uma outra abstração, containers. Quando tu vai gerenciar esses containers, tu vai ver lá que tem os pods. É a unidade mais básica do Kubernetes. Um pod, ele vai representar um container. Daí tu fica assim, tá, Lucas, o que é o container? O que é o pod? Aí tu vai descobrir que, tipo assim, nossa, eu preciso criar um serviço porque eu preciso conectar no meu pod. E aí tu vai aprendendo todas essas ferramentas do Kubernetes sem ter estudado DNS e sem saber o que é um IP estável. Então, tu nem sabe o que o serviço está fazendo por baixo dos panos. Aí tu configura todo o teu processo de deploy, de réplica, e cara, tu nunca nem arrastou, tu nunca nem conectou por FTPS para fazer deploy do teu zip de aplicação, tá ligado? Então, esse é o maior problema. O engenheiro B, ele tem que ter uma noção da base. Porque, do contrário, cara, ele não vai conseguir quebrar o nível de abstração. Ele vai continuar pensando em forma de soluções. Mas, ok, essa é a minha opinião. A Cloud nem é a minha área. Mas se tu é da área de Cloud, comenta se esse aqui não é, de fato, o maior problema de quem está iniciando na área. Correção de ferramentas, vamos lá. Do ponto de vista de conserto de ferramentas, essa é uma questão complicada. Afinal, nem todo engenheiro pode se reunir e boicotar os fornecedores para que não criem mais ferramentas. Então, como o problema das ferramentas pode ser resolvido? É uma abordagem em 3 etapas. Primeiro, identifica a correção da confusão. Entenda o resultado esperado. Ok, isso a gente já aprendeu ali. Segundo, pesquise as ferramentas exatas com base na categoria para o resultado esperado da implementação que você está tentando fazer ou do problema que está tentando corrigir. Boa. Terceiro, das 5 a 7 ferramentas que você acabará restringindo-os a 2 a 3. Então, basicamente, tu vai afunilando, tu cria um funil aqui para testar as tuas ferramentas, né? Como conclusão aqui, o que ele traz? Há uma enorme confusão no mundo nativo da nuvem, né, o Cloud Native, na verdade. A tradução fica muito ruim. Todos os engenheiros do nível júnior ao intermediário, ao pleno e principal estão sentindo isso. A boa notícia é que existem algumas maneiras diferentes de lidar
com o problema e lembre-se, sempre pergunte a si mesmo a pergunta-chave, qual é o resultado esperado? Cara, eu acho que isso aqui é isso aí. Resume todo esse vídeo em eu te perguntar, cara, qual é o resultado esperado? O que tu espera de resultado dessa solução? Então, na verdade é o seguinte, antes de pensar na solução, tu tem que entender o problema, e entendendo o problema e o que é esperado, né, de resultado pra tua solução, tu vai atrás da solução. Bom, e se tu quer atalhar, porque eu sei que muitos de vocês vão querer atalhar, pelo menos, cara, vai atrás de descobrir o que a solução que tu tá usando faz por debaixo dos panos.